Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 13 até o verso 20. Hebreus 6, de 13 a 20, acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Nós meditaremos nessa última noite deste ano de 2024. A palavra do Senhor diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, oremos. Santo Deus, nós temos tanto a agradecer ao Senhor por este ano que está se findando, e tanto a pedir ao Senhor por este ano que irá se iniciar. E queremos, ó Deus, começar com o pé direito, com a Tua palavra, meditando nela, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa âncora, como disse o texto, e nós podemos confiar no Senhor em todas as coisas. E é nisso, ó Deus, que nós queremos iniciar esse novo ano, confiando em Ti firmemente. É o que nós queremos e pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, olha para esse ano que está se findando, reflita sobre aquilo que você fez e talvez você lembre de alguma coisa que você tenha feito e pense assim: nossa, como é que eu fiz aquilo? Que loucura que deu na minha mente, na minha cabeça, quando eu pensei em fazer aquela coisa, naquele mês, naquele dia específico, nesse ano. E eu vou usar uma ilustração de um homem chamado Amir Klink. Não sei se você já ouviu falar nesse homem. Ele é um brasileiro famoso, navegador e escritor. E claramente, pelo que eu vou dizer aqui, você vai ver que ele tem umas ideias bem birutas. Ele escreveu um livro chamado 100 Dias Entre Céu e Mar. E ele ali conta uma história de como ele realizou um feito inédito na história do mundo até aquela época, né? Na história da navegação naquela época. Ele atravessou a África até ao Brasil, ou seja, ele cortou o Oceano Atlântico inteirinho em 100 dias num barco a remo. Ele atravessou o Oceano Atlântico inteiro, da África ao Brasil, em um barco a remo. E ele fez isso em 1984. Ou seja, nem era tão tecnológico quanto é hoje, né? E acreditem, outros loucos tinham tentado fazer isso antes dele. E todos tinham fracassado nessas suas tentativas. Ou morreram, ou ninguém nunca mais viu essas pessoas. Ou então voltaram atrás no meio do caminho porque desistiram. Mas Amir Klink não. Esse brasileiro, em toda a sua loucura, ele também era um cara bem inteligente, estudioso, determinado, né? Então o que ele fez? Ele se esforçou ao máximo para conseguir realizar esse feito. Ele botou na cabeça: eu vou fazer, e começou a estudar tudo possível para conseguir fazer isso. Então ele estudou todas as correntes marítimas do Oceano Atlântico na parte que ele ia passar, para buscar um caminho mais fácil para conseguir realizar esse feito. Ele também procurou entender o porquê das tragédias dos seus antecessores para aprender com elas. E
não pense que o barco dele foi uma canoa com 2 reminhos assim, não. Ele também pesquisou o melhor barco a remo possível. Na verdade, ele construiu o próprio barco a remo, ideal para ele conseguir passar por aquilo. Ele também procurou nutricionistas que preparassem suas refeições por 150 dias. E se precisasse fazer racionamento, ele conseguia chegar ainda mais tempo no mar se precisasse. Ou seja, ele planejou os mínimos detalhes, premeditou tudo o que poderia dar de errado, e ele não queria surpresas. E o principal de tudo era que ele tinha certeza de que poderia ser feito. Por isso que ele foi em frente, e ele fala isso no livro muitas vezes, dá para fazer, e foi estudando e foi trabalhando até ele finalmente conseguir realizar o feito. Então, em vários momentos do livro, ele inclusive conta diversas dificuldades que ele teve, né? Você pode imaginar várias aí. O que você encontra no meio do oceano, né? Tempestades, teve. Tubarões, teve. Baleias, teve. Falta de itens que não tinha lá com ele na hora no barco, teve também. Mas, enfim, ele teve fé no planejamento que ele fez durante anos, porque durou anos o planejamento dele. E ele cria piamente que ia dar certo. Até os problemas que ele sabia que ia dar, ele sabia contornar. E então, depois de algum tempo, na verdade, depois de 100 dias do momento em que ele saiu, ele conseguiu ancorar em Porto Brasileiro, finalmente finalizando essa façanha aí. É um livro bem interessante, recomendo para quem gosta aí de aventuras que são reais, né? que realmente aconteceram. E a gente está diante de mais um ano, mais um novo ano para começar, e talvez 2025 seja o Oceano Atlântico aí que você quer cruzar para você ancorar, chegar onde você quer chegar. Você faz planos para isso. Todo mundo faz planos para o ano que está chegando, né? Todo mundo pensa em um monte de coisa que quer fazer. Talvez até você tenha feito em 2024. Alguns devem ter dado certo, outros não. O nosso coração adora fazer planos. E tudo bem, desde que a gente saiba que a resposta certa vem do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz, né? E nós temos de estar firmados, ancorados no nosso porto seguro final, que é Cristo Jesus. E é isso que esse texto hoje vai nos mostrar. Como eu posso saber que eu realmente vou estar ancorado no final das contas nesse porto? Esse texto vai nos dar esse encorajamento sobre isso. Como eu posso ter certeza que pelo menos esse plano vai dar certo? Os meus eu não sei, mas o de Deus, esse texto vai nos mostrar que sim, esse plano, que é o plano de Deus, vai dar certo. E hoje o que nós veremos então nesse texto é que o plano de Deus é perfeito e que nós temos nele um refúgio certo. Em resumo é isso. O plano que Deus tem para a vida dos seus eleitos, para a vida do seu povo, é perfeito. E nós temos nele um refúgio certo. É isso que esse texto vai nos encorajar a pensar. E a gente vai ver isso em 3 breves partes nesse texto de hoje. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar que o autor aos Hebreus, nesse texto que a gente leu, nos mostra que é o próprio Deus quem executa o seu plano. É o próprio Deus que executa o seu plano. Veja aí os versos 13 a 15 de novo do texto. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Bom, o texto está nos remetendo a uma promessa que Deus fez a Abraão, e eu incluí o texto que essa promessa é feita lá em Gênesis 22, ao longo desse culto, né? Nós lemos lá em Gênesis 22, e você pode conferir lá depois se você quiser. Mas o autor nos informa aqui, em resumo, o que consiste essa promessa que está aqui no versículo 14, né? Deus diz que abençoará e multiplicará a descendência de Abraão. Essa é a promessa que foi feita. E Deus não diz isso sem fundamentos.
Essa não é uma promessa que ele só chegou para Abraão e falou ali rapidinho e pronto. Não, tem toda uma construção histórica para Deus chegar nessa promessa que ele fez a Abraão. Inclusive, Deus a fez desde antes da fundação do mundo. E eu quero dar uma passeada com vocês para a gente entender a beleza das promessas de Deus ao longo da Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, olha aí a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É uma breve pausa. Veja que aqui Paulo, que é o escritor aos Efésios, ele está escrevendo para quem ele considera crente, né? Inclusive ele está se incluindo aí no meio do que ele está falando, né? Então ele está dizendo que aqueles que creem foram escolhidos antes da fundação do mundo. Esse é o primeiro argumento dele. Continuando a leitura aqui. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Outra pausa. Veja que agora o apóstolo diz que Deus predestinou os crentes para ele e por meio dele, de Jesus Cristo, e segundo o desejo da vontade dele. Ou seja, Cristo serviu para um propósito, que vai ser dito aqui, né? Para que a vontade de Deus de escolher esses crentes fosse feita. Certo? Então, ele falou primeiro que antes da fundação do mundo ele escolheu um povo, agora ele falou que ele fez isso em Cristo, e agora vamos continuar para ver como é que ele fala do propósito disso, né? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aí. Veja, Deus escolheu os crentes para a glória dele, e por meio de Cristo, eles obtiveram algumas coisas que esse final do texto nos informa aqui. Redenção, e pelo sangue de Cristo, os pecados deles foram perdoados. E no versículo 9, lá de Efésios, diz que foi assim que ele desvendou esse mistério. Que mistério é esse? O plano que Deus tinha para a humanidade desde a fundação do mundo até Cristo. Esse foi o desejo que Deus teve antes do mundo ter sido criado. Foi o que ele propôs em Cristo, é o que diz o texto, né? Ele propusera em Cristo. Foi isso que ele propôs em Cristo. Então, me parece então que Deus realmente bolou um plano. Por isso que eu estou colocando aqui, Deus bolou um plano. E esse plano, o texto nos mostra que envolve Cristo e aqueles que Deus escolheu segundo a vontade dele. E isso foi feito antes da fundação do mundo. Então essa promessa que foi feita a Abraão, ela começa desde muito antes, desde antes da fundação do mundo. E aí a história continua, essa promessa entra em algum momento no mundo, né? Quando ela entra? Quando o mundo foi inaugurado, foram criados dois seres humanos, né? Adão e Eva. E aí conta a história, essa história é bem conhecida, a partir deles vem, infelizmente, o pecado. E vocês devem se lembrar que tem um versículo bem específico na Bíblia, lá em Gênesis 3, versículo 15, que mostra a primeira vez que essa promessa é falada. Lá Deus diz que a serpente, que foi aquela que enganou Eva, né? E a descendência dela teria inimizade com a descendência da mulher. O que ele estava querendo dizer? Inclusive diz que a descendente da mulher, ele, apesar de ter o calcanhar ferido, esmagaria a cabeça da serpente. O que ele está querendo dizer com essa promessa aí lá em Gênesis 3,15? Que desde o início o plano já previa
a queda, esses acontecimentos que foram resumidos aqui no texto de Efésios, mas ali em Gênesis 3,15 é como se fosse também um marco inicial da promessa. É a partir daí, as descendências vão se formando, a humanidade vai crescendo, e desde Adão, a humanidade, que é povo de Deus, está com a promessa na cabeça. Quando é que vai vir o descendente? Quando é que vai vir o descendente? Essa era a promessa. Quando é que vai vir o descendente? Quem será esse descendente? A promessa foi colocada no mundo. Então, tanto a descendência da mulher, que nós tomamos por povo de Deus, como a descendência da serpente, que nós tomamos como povo que não é de Deus, vão se desenvolvendo ao longo da história. Então, a gente chega em Abraão. E é por isso que a Bíblia faz questão de colocar várias genealogias, né? Às vezes a gente pula essas genealogias quando a gente está lendo, né? A gente tem preguiça de ler os nomes. Mas as genealogias são importantes para mostrar que o plano de Deus ele é realizado ao longo de uma história e tem a ver com uma descendência. A descendência é muito importante no plano de Deus. E a Bíblia mostra que Abraão faz parte dela. E aqui a gente chega na parte que o autor aos Hebreus cita no nosso texto. Deus então promete a Abraão que ele e a sua descendência seriam abençoados e multiplicados. Deus fala que fará um grande povo a partir de Abraão. Se você pegar os textos lá de Gênesis da história de Abraão, Deus até usa ilustrações. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não, ninguém consegue. Ou então a areia do mar. Você consegue contar os grãos da areia do mar? Ninguém consegue. Mas esse vai ser o tamanho da sua descendência. Vai ser incontável. É o que ele está dizendo. Então Deus está executando o seu plano formulado desde antes da fundação do mundo. Ele está fazendo crescer a descendência da mulher. A descendência da serpente também está crescendo. Mas o povo que ele escolheu está sendo formado. E no versículo 15 que nós lemos aí de Hebreus 6, nós vemos que ele cumpriu a sua promessa. Volta lá para Hebreus então. Deixa eu voltar também aqui. Hebreus, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. O texto diz que ele teve que esperar pacientemente para isso. E ele esperou mesmo. Porque ele só foi ter o seu primeiro descendente legítimo aos 100 anos de idade. Que foi quando Abraão teve Isaque. E ainda assim Abraão nem viu o restante do cumprimento da promessa. Mas nós estamos vendo. Nós vemos o cumprimento da promessa que ainda está em curso. O plano de Deus ainda está em curso. E o que é confortante e revigorante aqui para nós, o que pode nos dar certeza de que a gente pode chegar no refúgio certo, é que é o próprio Deus que tem executado esse plano. Não depende de mim, não depende de você, mas Ele mesmo tem contado a história desse mundo, da forma como deve ser, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente olha para a maldade desse mundo, e às vezes a maldade desse mundo entra até na igreja. E a gente vê igrejas fazendo aquilo que não devem, ou crentes caindo, e a gente fala assim: nossa, a gente está perdido. Meu irmão, é Deus quem faz o plano acontecer. A gente só vê uma pequena parcela do que está acontecendo. O plano está nas mãos dele. Então como é que a gente pode ter certeza de que esse plano vai dar certo, de que essa promessa vai ser cumprida? Porque é o próprio Deus quem está agindo para que isso aconteça. Desde antes da fundação do mundo, ele começou, ele pensou nisso, e foi passando ano a ano, século a século. Passou por Adão, passou por Abraão, Moisés e por aí vai, até chegar em nós. E tudo tem dado certo. A igreja está aí de pé, aguardando pela volta de Cristo. O que nos faria crer que isso vai dar errado? Essa é a primeira coisa que a gente tinha que ver. Mas, em segundo lugar, Deus ele nos deu mais do que só dizer.
ele nos garantiu esse plano. Ele nem precisava fazer isso. A própria palavra dele já basta, mas ele resolveu dar uma garantia para nós. Essa é a segunda coisa que a gente vai ver aqui nesse texto. Ele garante que essas promessas feitas serão realizadas. Olha os versos 16 e 17 aí de Hebreus. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. O que esse texto está dizendo? Vamos ver. O texto já tinha nos mostrado isso lá no versículo 13, de que Deus não tinha ninguém superior a ele por quem jurar, então ele jurou por si mesmo. Vamos explicar isso melhor. O versículo 16 diz que esse negócio de jurar é comum entre os homens. É comum a gente fazer promessa. É comum a gente colocar o nosso nome nas coisas para dizer, eu vou fazer, vai acontecer, pode confiar. Isso, em tese, é um juramento. Por mais que muitas vezes, inclusive os crentes, né, têm muita dificuldade de usar a palavra eu juro, né, porque a Bíblia diz que isso é coisa séria. Então o crente tem que ter dificuldade para dizer isso mesmo, porque é uma coisa séria falar eu juro. Apesar de hoje em dia não ser tanto. Mas isso é importante. E quando os homens fazem, então, um juramento e utilizam algo superior a eles para jurar, isso serve como garantia para acabar com uma contenda que possivelmente tenha surgido, né? Deixa eu dar um exemplo para isso. Suponhamos, então, que eu esteja devendo um valor aqui para o diácono William. Estou devendo um valor para ele, estou devendo dinheiro para ele. E ele foi lá e me cobrou, e eu falei, estou sem ainda, não tenho com o que pagar. E aí ele começou a achar que eu estou enrolando ele. Está me cobrando e eu não pago. Até que eu viro para ele e falo assim, eu preciso dar uma garantia para ele de que eu vou pagar. Eu juro pela minha mãe, que inclusive é sogra dele, que eu vou pagar semana que vem. Bom, de certa forma, eu coloquei uma seriedade no negócio. Pelo menos essa semana ele vai esperar. Por isso que a Bíblia diz que isso cessa a contenda. Pelo menos no tempo que eu dei de prazo para ele, ele vai esperar essa semana. Por quê? Porque eu jurei por algo superior a mim. Eu jurei pela minha própria mãe. Eu coloquei uma seriedade no negócio, né? Obviamente, hoje em dia, até isso talvez fosse visto com desconfiança, né? Mas naquela época, não. Especialmente naquela época antiga, isso era levado a sério. Juramento era uma coisa levada a séria, né? Então é justamente isso que o versículo 16 fala. O autor aos Hebreus mostra como é que funciona quando se faz uma promessa e então você ratifica, você confirma essa promessa fazendo um juramento. E o seu juramento, utilizando algo superior, serve de garantia para que outros possam crer que a promessa vai ser cumprida. Então agora a gente consegue entender melhor o que Deus fez. O que Deus fez? Deus, ele é o soberano governador de todo o universo, o criador de todas as coisas, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não tem uma mãe por quem jurar. Na verdade, ele não tem nada superior a ele por que jurar. Mas ele ama tanto o seu povo, que o que ele fez, no versículo 17 nos diz, que ele se interpôs a si mesmo como garantia da promessa. Eu coloco o meu nome em jogo se eu não cumprir a promessa. Ele quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa que ele vai cumprir. Ou seja, ele quis mostrar aos herdeiros de Abraão, aos que pertencem à descendência lá da mulher de Gênesis, aos que fazem parte do seu povo, que eles podem ter certeza de que a sua promessa vai ser cumprida. Deus quis mostrar que o seu propósito é imutável. Esse é um dos atributos de Deus, né? O que nos dá ainda mais certeza. Nosso Deus nunca muda, nunca muda. Ele é o mesmo desde quando ele fez o plano antes da fundação do mundo e continuou sendo o mesmo quando criou o mundo, quando fez Adão e Eva, quando falou com Abraão, e é o mesmo que fala hoje a nós.
Ele permanece o mesmo Deus, mesmo com toda a descendência humana, pelo pecado, caindo em pecado e caindo cada vez mais. E é o mesmo Deus até hoje. Ele não mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento, como muitas pessoas creem que aconteceu, né? Não, ele é o mesmo Deus. O seu plano permanece o mesmo. As suas promessas são as mesmas. E elas serão cumpridas. Nós podemos ter certeza porque ele deu o próprio nome para jurar. Ele deu a coisa maior possível desse mundo para jurar. E ele fez isso porque não há nada superior, mas porque o seu amor também é superior a qualquer um que a gente possa ver. Você consegue ver a importância disso para nós, povo dele? E eu digo mais, você consegue perceber o tamanho desse amor? E ainda existem pessoas que dizem que o nosso Deus é um Deus distante. Como é que podem dizer isso depois de tão grande demonstração relacional com o seu povo? Eu vou cumprir aquilo que eu disse para vocês e eu estou dando o meu próprio nome para isso. Vejam como o nosso Deus é um Deus pessoal, que se importa conosco nos mínimos detalhes. Ele nem precisava ter feito isso. Eu sou criatura. O homem é criatura, ele é criador. Mas ele quis dar toda a certeza possível aos seus filhos, ao seu povo, de que terão as promessas cumpridas. É assim que Deus nos garante o seu plano de redenção a nós. Mas tem uma última coisa que esse texto nos mostra. Terceiro lugar e último, quero finalizar aqui, mostrando que esse texto mostra que Deus nos encoraja a seguir o seu planejamento. Se você já não foi encorajado, ele vai te dar um último encorajamento aqui. Olha os versos 18 e 19. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O autor aos Hebreus, no início do verso 18, diz que por meio de duas coisas imutáveis, que ele já falou, né, que são a promessa e o juramento que ele fez, e reforça ainda que é impossível que Deus minta nessas coisas, ele as usa para quê? Para que nós tenhamos forte alento. Ou seja, Deus fez isso para encorajar, para nos encorajar, para que a gente permaneça em fé. Nós, os crentes, aqueles que correm para o refúgio deles, é o que diz o texto, né? E perceba aqui que o texto diz o refúgio. Ele não diz um refúgio. Por quê? Porque não existem opções. É um caminho só que nos leva ao refúgio final, ao porto seguro. As Escrituras dizem que é um caminho estreito e difícil. Mas veja como Deus nos encoraja a seguir por ele. O Deus imutável fez uma promessa a Abraão baseada no seu plano, feito desde antes da fundação do mundo. E ele jura pelo maior nome existente, o seu próprio, para ratificar a validade dessa promessa. E ele faz isso para nos encorajar a seguir pelo único caminho que nos leva à bênção dessa promessa. Ele o faz para que, como diz o texto aqui, nós pudéssemos nos apoderar da esperança que ele mesmo nos propôs. E que esperança que é essa? A esperança de que nós, navegantes que somos nesse mar desse mundo, não venhamos a nos perder, nos afogar nas ondas de pecado que esse mundo oferece. Que não venhamos a arrumar segundo o curso desse mundo, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas com certeza possamos ser levados a ele. Mas uma esperança que nos leva a ancorar em lugar seguro, no nosso porto final. Essa é a esperança, essa é a âncora que o texto diz da nossa alma. E ele amplia essa promessa. Olha o que ele diz.
no final do verso 19. E ela nos leva ao lugar onde não poderíamos estar sem a promessa de Deus. Ela nos leva além do véu, é o que o texto diz. Veja que o autor está usando uma ilustração do Antigo Testamento, né? O que é o véu? O véu, ele é aquele pano que separava o santo dos santos do restante do santuário, né? O santo dos santos era o lugar mais importante do templo. E lá só podia entrar o sumo sacerdote e uma vez por ano, para fazer purificação do povo. Então, a esperança que Deus nos dá, a bênção recebida por meio da promessa que Ele está nos encorajando aqui a crer e a receber, o cumprimento do plano eterno de Deus é o quê? É que um dia nos encontraremos com o nosso sumo sacerdote e não vai ser um dia só por ano, não. Vai ser pela eternidade. E ele é revelado aí no versículo 20, né? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para todo o sempre. Esse é o encorajamento que Deus nos dá aqui nesse texto. Deus diz que mesmo nós, navegando por águas tenebrosas, por meio de tempestades, podemos confiar que Ele cumprirá a promessa de que fez, de que um dia nós estaremos eternamente com Ele. Depois de ter completado a carreira nessa vida difícil, mas um dia nós estaremos lá sem a palavra difícil, sem dor, sem tristeza, sem as condenações dessa vida. Lá estaremos eternamente gozando as bênçãos de sermos herdeiros dessa promessa de Deus. Meu irmão, quanto é que você aguarda por esse dia? Quanto você almeja por estar lá? Quão desejoso você é por estar ao lado do seu Salvador, face a face? Sabe, ano após ano, no Antigo Testamento, aquele povo esperava pelo dia da purificação, quando o sumo sacerdote entraria nos Santos dos Santos. Eles tinham um relancezinho. Hoje, a gente vem e está aqui junto como povo de Deus. Também, recorrentemente, frequentemente, a gente está aqui adorando a Deus como parte do povo. Mas um dia, isso vai ser pela eternidade. Uma eternidade dessas pequenas coisas que a gente tem hoje aqui, dessas pequenas alegrias que a gente tem hoje aqui. Naquele dia Ele vai estender a mão para que a gente desça do barco e chegue à terra finalmente prometida. Deus nos dá a promessa, Ele jura por ela para que você possa ter certeza de que esse dia vai chegar. E Ele faz isso para te encorajar a você continuar seguindo viagem e estar com seu Salvador no seu porto final. Que os seus planos de ano novo, meu irmão, eles tenham isso em mente. Porque a gente faz planos e planos. Muitas vezes eles não dão certo. Mas se a gente tiver isso aqui em mente, a gente pode ter certeza que esse aqui, quando vier, ele vai dar tudo certo com toda certeza. Mas deixa eu concluir esse sermão olhando mais atentamente para o versículo 20. Olhe lá o versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembram do Amir Klink, que eu usei lá no início? Então, o maior medo, ele conta, da jornada dele, não era nem a jornada em si. Ele fala que era o final. Porque eu não sei se você sabe, mas quem aqui conhece alguma coisa de navegação sabe que quando você sai do alto mar para a terra, você tem que passar pelos recifes de corais, né? E aí que muito barco bate, quebra, trava e afunda. Então ele precisava passar pelos recifes de corais para poder ancorar o barco no solo brasileiro. Se as ondas o empurrassem e o barco dele era leve e pequeno, para as pedras dos recifes, ele iria espatifar e não ia conseguir ancorar, ia dar tudo errado. E aí a viagem dele seria perdida. Se houvesse uma tempestade, então, seria impossível. O que ele fez? Ele estudou tudo antes. Ele pegou precursores dele. Ele chegou para os pescadores, que
na parte que ele pretendia chegar para ancorar, e virou para eles e falou assim: onde aqui é o caminho que vocês usam para passar pelos recifes? E aí ele marcou exatamente os pontos que foram ditos. E ele encontrou o melhor caminho. E quando ele estava se aproximando do fim, ele avistou aonde era o melhor caminho e conseguiu passar e ancorar no Brasil. Na época que esse texto de Hebreus foi escrito, existia a mesma dificuldade. Na verdade, uma dificuldade ainda maior, né? Porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. No primeiro século, os barcos nem possuíam leme, né, para poder virar certinho. Era o vento e eram os remos, e só isso. Então, se o barco grande estivesse chegando à costa para realizar essa ancoragem e o vento tivesse contrário, ia ser muito difícil fazer a ancoragem passando pelos recifes sem bater. Mas tinha uma solução. Qual solução que eles usavam naquela época? Um precursor. Eles tinham um barquinho menor, pequenininho, dentro do grande barco, e eles mandavam essa pessoa antes, nesse barquinho, com uma corda ligada ao barco grande. E esse barquinho ia chegando, descobria o melhor caminho, porque ele era pequeno, conseguia passar. Então, ele, ao descobrir o melhor caminho, ele amarrava a corda ali e ia até o final e amarrava a corda lá no final. Para quê? Para que então o barco grande pudesse, seguindo a corda, passar pelo lugar correto e se ancorar em porto seguro. Meu irmão, essa ilustração aqui eu estou usando para refletir o que aconteceu para que a âncora da nossa alma pudesse penetrar em porto final, em porto seguro. Cristo foi o nosso precursor. Ele remou sozinho num pequeno barquinho que era o seu próprio corpo contra esse mundo sofrido e morreu por ele. E ele fez isso para que nós pudéssemos alcançar o porto seguro. Mas o texto diz que ele ressuscitou, é o que a palavra de Deus diz, e ele chegou ao porto final. E ele já prendeu a corda lá no ancoradouro para nós. Ele está preparando o local enquanto a gente puxa essa corda para chegar até lá. E ele está lá, então, ele estará lá, então, quando nós o encontraremos face a face. O nosso sumo sacerdote, que o texto diz. E então nós viveremos para sempre com o nosso sumo sacerdote. Eu creio que essa é uma boa esperança, não só para o ano novo, mas para uma nova vida, meus irmãos. Que a gente tenha por certo o que Cristo fez por nós. E que sigamos o caminho que ele trilhou, a fim de alcançarmos o nosso porto seguro. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por esse ano que se finda. Obrigado, Pai, por tantas coisas que passamos, mas também temos tantas a pedir, tantas coisas que pretendemos fazer, tantos planos. Mas, como diz a tua própria palavra, nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E que possamos, Senhor, nos firmar em Ti, e na obra santa que o Teu Santo Filho Jesus fez por nós naquela cruz. E possamos trilhar o caminho que Ele já trilhou por nós. Porque esse é o plano perfeito. É isso que temos de seguir. É isso que queremos encontrar no fim das contas. E que isso, ó Pai, sirva de encorajamento para as coisas dessa vida. Se as coisas dessa vida derem errado, nós sabemos que no fim tudo vai dar certo. Porque o Senhor jurou por si mesmo e é o Senhor que executa esse plano. Em nome de Jesus nós pedimos por isso, guarda o nosso coração e no nome dele oramos. Amém.